sou o aluno Matheus Ribeiro Alves do Foco e eu estou aqui para acompanhar vocês nessa edição especial do Covid da França. Então, como surgiu o Covid? O que é o Covid? Como essa doença surgiu na França? Vamos ter mais informações com a nossa aluna e repórter Tainá. Bom dia a todos, hoje estou aqui falando diretamente da França para se tratar de um assunto que está sendo muito comentado atualmente, que é sobre o Covid-19, ou mais conhecido como coronavírus. Esse nome vem pela sua aparência ser muito semelhante à de uma coroa, tanto é que em latim coroa é corona. Esse vírus surgiu na China, na cidade de Wuhan, e ele veio através de um morcego, no qual era um comércio, era um mercado que vendia animais vivos. E logo após isso teve seu primeiro caso lá na cidade, mas o comércio foi fechado. Os sintomas desse vírus, eles são muito parecidos com o da gripe, então precisamos ter cuidado, e sua transmissão é através de vias respiratórias, por isso hoje em dia a maioria das pessoas está usando máscara, e como é possível ver, se tornou uma proporção imensurável pelo mundo inteiro, que se tornou uma pandemia mundial, e também teve sua vez aqui na França, com seu primeiro caso foi dia 27 de dezembro de 2019, só que ele não foi notificado, mas já em 2020 teve os 3 primeiros casos oficiais, que foi no dia 24 de janeiro, que foi um casal de chineses que estavam vindo justamente da cidade de Wuhan, que foi a cidade que teve o primeiro caso, onde surgiu tudo, e também um francês que voltava de viagem da China. Já sabemos que o Covid já espalhou para o mundo todo e todos os países estão tomando medidas. Será qual foram as medidas tomadas pela França? Vamos ter mais especificações com o nosso aluno Vitor. A França tem hoje 156.930 casos, além de 29.730 mortes, de dados coletados do dia 2 de julho de 2020. Porém, desde o dia 16 de março na França, o presidente Emmanuel Macron decretou uma guerra sanitária que implicou o fechamento de fronteiras, suspensão de tráfego aéreo, restrições severas ao deslocamento e também multas aos infratores, além de proibição de reuniões em espaços públicos em medida contra o coronavírus. Diversas restrições foram aplicadas e durante muito tempo as pessoas permaneceram confinadas em casa. Expandido até dia 24 de julho, a medida de combate continua em vigor, mas com certa abertura. Com alguns parques, como esse, abertos, vemos diversas pessoas voltando às suas atividades normais. Será que nesse tempo de crise, será que aconteceu algo de diferente lá na França? E como está a quarentena e como está a situação no dia de hoje na França? Nossa aluna Maria Fernanda pode nos trazer mais informações. Bom dia a todos. A quarentena francesa se iniciou no dia 17 de março com o decreto do lockdown ao meio-dia, para que as pessoas pudessem realizar as suas compras ou até mesmo ir a algum hospital. O governo francês disponibilizou um documento no seu site oficial, no qual permite a saída dessas pessoas. Caso as pessoas saírem sem esse documento, elas poderiam ser submetidas a multas. No dia 11 de maio, iniciou-se o processo de flexibilização, na qual só foi permitido os serviços essenciais. Em junho, o governo francês declarou a pandemia em sua localidade como controlada. É possível perceber também na pandemia alguns pontos positivos, como por exemplo, a natureza. Em alguns parques franceses, como por exemplo o Calanques, que fica no sudoeste da França, foi possível perceber a volta de alguns animais a seu habitat natural. O presidente desse parque diz assim: a natureza e os animais estão retornando às suas áreas naturais em uma velocidade surpreendente. Além disso, foi realizada uma pesquisa na Europa que os países que adotaram o lockdown diminuíram em seu percentual de poluição 50%. Ou seja, é claramente possível de perceber que a pandemia foi
muito boa para a natureza. Além disso, como não estão sendo realizados ainda viagens para a França, somente voos internos, os aeroportos franceses, como, por exemplo, o aeroporto de Paris, foi reaberto com auxílio de algumas tecnologias, como, por exemplo, o auxílio de robôs e também câmeras térmicas. Os robôs, eles teriam a função de auxiliar as pessoas, dar informações, e essas câmeras térmicas poderiam avaliar a temperatura e se aquela pessoa realmente poderia embarcar em um voo. Mais informações você encontra na Embaixada Francesa do Brasil ou no site oficial do governo da França. Agora vamos para uma entrevista especial de Moambert, mais conhecido como Mon. Ele é residente de Grenoble, na França. Ele tem pouco mais de 40 anos. Essa entrevista será guiada pela nossa aluna, repórter e tradutora Maria Luísa. A fim de acrescentar os estudos acerca da situação da pandemia de coronavírus na França, entrevistaremos agora o Moambert, que mora em Grenoble. Para a segurança de ambos, estaremos realizando essa reunião via Google Meet. How did the French government react about the pandemic? When did they decide to restore the confinement? The pandemic in France started middle of February, and the 7th of March the government announced the beginning of the confinement. At this moment, the life have completely changed. The silence take place in the city. The street was empty, no people, no cars. It was very strange. It was like the end of the world. Where the pandemic turned higher. The pandemic was very high in the capital and in the northeast. How many deaths by the coronavirus are in France today? Today there are 30,000 deaths due to the coronavirus. A lot of old people. When did the confinement finish, and how you react about this? The confinement finished the 11th of May. The life and the habits restart slowly. Restaurants are just reopened. Today there are some clusters in few cities. We must be careful. Thank you, Moambert.